Vamos para mais um episódio! Nossa, eu fiz uma, uma pausa, não sei por que agora. Ai, coisas da vida. Gente, como vocês estão? Gostaram do assunto de gatilhos mentais da semana passada? Eu sou apaixonada por neuromarketing. É óbvio que esse assunto está em torno do neuro. Então, eu acho muito bacana a gente entender como o nosso cérebro funciona. É como se a gente estudasse um pouco de psicologia. Louco, né? Eu acho muito maluco, assim. Maluco, né? Falou a pessoa que é cristã, acredita em Deus e sempre que acontece um milagre na vida, fala: ai, nossa, que coisa maluca. Maluca não, querida. Foi alguém que fez. Mas é isso, eu acho muito legal. É claro que, assim, zero vontade de estudar psicologia. Acho que eu nunca tentaria entender a mente do ser humano. Não nesse sentido, global ou amplo da coisa. Agora, entender como funciona, as o comportamento do ser humano através inconsciente, isso me fascina bastante. Porque, assim, são coisas que a gente não consegue pegar, por exemplo, através de uma pesquisa, coisas que acontecem no inconsciente, porque são atitudes que são tomadas inconscientemente, então elas não estão conscientes ainda daquilo. É depois que às vezes a ficha cai, é depois que às vezes ele reconhece que aconteceu alguma coisa, entendeu? Eu lembro até hoje que na faculdade eu aprendi sobre. Ai, tem um termo que eu não vou lembrar agora porque é muito antigo, mas sobre aquele corredor do mercado até o caixa, por que que tem tantos produtos ali? Eu nunca tinha parado para pensar como consumidora comum, né, sobre aquilo. E eu lembro que foi na faculdade que eu aprendi que aquilo tem um nome. E que é sim formas de gatilhos para você fazer você comprar pequenas coisas, mas porém muitas no caminho. E eu parei para pensar que geralmente durante o mercado eu até consigo me controlar no sentido de não pegar tanta besteira, a não ser que seja o objetivo, né? Que às vezes tem esses objetivos de você ir no mercado só pra comprar besteira. Mas às vezes não. E aí eu tava pensando nisso, que eu penso no meio do mercado em si, eu não tinha essa consciência de, né, inconsciência, mas esse impulso de falar assim, ah, eu mereço um chocolatinho, eu mereço um salgadinho diferente. No meio do mercado eu consegui me controlar, mas cara, no caminho do caixa, principalmente quando demora muito, você fica olhando muito. É quase inevitável. E também na faculdade eu aprendi que isso surgiu nas farmácias. Por isso que, inclusive, lá fora, as farmácias são quase mercados, de tanta coisa que tem dentro de uma farmácia. Por conta disso, eles aprenderam que o caminho do caixa é muito importante. O que que as americanas fazem com isso? Criou paredes que tem 360 de produtos. Dentro, fora, do lado, na frente. Onde você passa, tem produto ali para comprar. Então, não tem, inclusive, não tem nada a ver com valor. Tem a ver com desejo mesmo, que ele acaba atiçando quando a gente vê muito algo, ainda mais quando a gente tá falando de comida. Então, por isso que eu acho tão legal, porque são coisas que, se você perguntar, a pessoa talvez até responda um não, um ai, nunca parei pra pensar nisso. Mas quando elas estão na vida, vivendo, curtindo, conversando com os amigos, de repente elas soltam umas coisas que eles acham que é manias únicas e, na verdade, são tudo atitudes e hábitos inconscientes que eles têm. Hábitos de consumo que eu acho muito legal. Por isso que eu sou fascinada pelo neuromarketing e quero muito me especializar e me aprofundar nesse assunto, porque eu acho muito legal. Ai, gente, hoje eu tô de sorriso de orelha a orelha porque tá muito frio. Ai, eu tô de tricô. Eu tô de gola alta. Ai, vou vestir meu pijaminha hoje de adulto. Adulto que não teve infância. Mentira, eu tive muita infância. Mas estou. Ai, esse frio, saudades. Eu tava até com receio que não houvesse mais esse tipo de frio em São Paulo. Pena que dura pouco, né? Mas enfim, vamos lá. E hoje o tema do nosso episódio é conteúdos humanizados. Faz um certo link com gatilhos mentais. Porque o que que são gatilhos mentais, né? São como se fossem pensamentos intrusivos. Só que o pensamento intrusivo a gente tem muita consciência quando eles acontecem.
que é um joga seu celular daqui do alto, né? Nossa, e se eu pular daqui, será que eu, né? Não, inclusive, não sigam seus pensamentos intrusivos, porque são meio malucos. E se eu gritar no meio da homilia da igreja? É uns bagulho bem louco. Mas tem um pouco de ligação, porque assim, quando a gente fala de conteúdo humanizado, eu sei que é bastante óbvio, eu já falei isso diversas vezes, mas eu acho que quantas vezes forem necessárias ouvir, eu tô nesse assunto, eu vou falar. Somos pessoas vendendo para pessoas. Eu acho que às vezes a gente esquece disso, ou pelo que a gente vende, ou pelo que a gente vive. Então, não importa se você vende tecnologia, se você vende software, não é nem um celular, mas é um aplicativo para celular. Não importa. Não importa se você vende serviço e se você depende de um software para executar esse serviço. Não importa, eu não sei se vem ao caso aqui, mas uma explicação bem rápida, tá? Software é tudo que é programa, né? Tudo que a gente executa, de certa maneira, num computador, no celular, em qualquer aparelho tecnológico. E header é a peça física que você toca. Eu aprendi isso no meu curso de montagem e manutenção de micro, que eu já comentei aqui com vocês. E que tinha um curso de software e tinha um curso de header. Assim como tinha parte que a gente falava só de header e outra parte que a gente falava só de software. É bobagem, assim. Tem gente que pode ouvir aqui se for da área da tecnologia, então que vai, nossa, Priscila, quem não sabe disso? Muita gente não sabe. Então, sempre que eu falar software é aplicativo, site, tudo que se executa de alguma maneira, de alguma coisa. Tudo que você dá play é um software. E tudo que você loga também, enfim. Tudo que não se toca precisamente. Se vê, mas não se toca. Com as mãos, só pra, né, deixar bem claro. O óbvio precisa ser dito, sempre. Então, quando a gente fala de conteúdo humanizado, e mais uma vez, se você vender tecnologia, pode parecer que a gente tenha que robotizar ou dar mais ar de tecnologia para as coisas. Só que a gente tem que lembrar que quem contrata, quem assina o cheque, que muitas pessoas nem sabem o que é cheque mais, mas nunca aprendi a usar, inclusive. Mas quem paga os serviços, os produtos ou qualquer coisa é uma pessoa. É uma pessoa. Existem muitas tecnologias, existem a IA, existem muitas coisas que são colocadas hoje no mercado, mas ainda não existe um robô que seja dono de um negócio e que venda produtos por aí no mundo. Pelo menos não ainda. Então, assim, por isso que é tão importante falar de conteúdo humanizado. E eu acho importante falar isso porque quando a gente está construindo um produto, quando a gente está construindo conteúdo, planejando um conteúdo, eu sempre digo que é importante sim ter um ar de profissionalismo no conteúdo. Porque quando a gente fala sobre conteúdo, principalmente de marcas, de profissionais, as pessoas querem um pouco de seriedade. E por que eu digo um pouco? Porque elas querem se identificar com o conteúdo, então não pode ser tão sério ou tão fechado naquele quadradinho da marca, porque senão o conteúdo não vai, causar identificação e conexão com o seu consumidor, com o seu usuário. Mas ele também precisa ter alguma coisa séria, alguma coisa de seriedade, porque passar confiança, dizer para o seu consumidor: "Pode confiar em mim, eu não sou um golpe", ainda mais no mundo de hoje, que fazem golpe com tudo. Gente, aconteceu uma tragédia na outra semana, que foi a queda do avião, e assim, com um dia que foi que aconteceu tudo, se eu não me engano, no mesmo dia divulgaram os nomes, né, das pessoas que infelizmente, foram afetadas, que sofreram, né, com o acidente. E aí, no mesmo dia que divulgaram, horas depois já tinham criado perfis fakes pra vaquinha para ajudar as famílias. Então, assim, era meio óbvio que as famílias nem iam pedir nada, porque, assim, foi uma tragédia dentro de um avião, então era muito óbvio. Eu não preciso ter conhecimento nenhum em aviação ou em companhias aéreas para entender que as empresas iam arcar com os custos, né, de tudo que ia ter que acontecer, tanto o transporte de corpos. Eu até imaginei que nem ia ter esse custo, porque eu achei mesmo que o governo ia entrar. E entrou de fato, porque o governador de São Paulo foi até lá.
e foi comunicar que ele ia disponibilizar todos os serviços de São Paulo e tudo mais, da Grande São Paulo, para agilizar o que fosse necessário ou que porque eram muitos copos, foram 62 vítimas e nenhuma sobreviveu. Então era meio óbvio que ia ter um suporte muito grande envolvendo o governo, envolvendo estado, envolvendo a cidade que aconteceu. Então não tinha por que, sabe, alguma família iniciar alguma coisa, mas já estavam criando coisas desse gênero. Então assim, num mundo onde o golpe tá cada vez mais escancarado, e aqui eu também queria trazer uma outra coisa que eu até levei para os meus stories e quero trazer de novo, porque é muito importante, já que a gente tá falando de humanização, né? Eu vi um vídeo de uma moça falando sobre o golpe do Mercado Livre. E nos stories eu nem contei. Eu contei que eu caí num golpe há muitos anos atrás, mas aqui eu vou até esclarecer que golpe foi esse que eu caí do Mercado Livre. E mas eu queria dizer que o mais triste desse vídeo que a moça falou, ela trabalhou um ano, juntou grana, foi R$ 2.000 que ela juntou de trabalho para conseguir comprar um frigobar. E ela levou golpe, porque o novo golpe do Mercado Livre, caso vocês não saibam, é o vendedor demorar muito para entregar, ao ponto, né, de chegar ao ponto do cliente fazer a reclamação. E aí depois, e eles fazem de propósito, tá? A ideia é que aconteça a reclamação. E o perfil, gente, não se iludam, é um perfil onde eles têm tudo. Tem comentário, eles respondem perguntas, tem uma avaliação ok. Eu não sei como eles conseguem, não sei se eles atuam por um tempo funcionando ok, depois não sei o que acontece. Eu sei que é um perfil que dá pra você pensar, é legal. Bom, mas enfim, ela caiu no golpe e ela o tempo todo já começou o vídeo muito emocionada. Mas o que mais me entristeceu é que antes mesmo dela contar o golpe, ela falou assim: eu queria dizer que eu não queria que vocês me julgassem, eu não queria que vocês me culpassem. Eu me preocupei". Aí ela falou de todas essas etapas. Eu verifiquei perfil, eu fiz pergunta, e eu comprei lá justamente porque o modelo que eu queria não saiu de linha, então não tinha mais na loja própria do coisa. E assim, hoje em dia a gente não compra mais direto, só se valer muito a pena comprar direto na no site do vendedor. Geralmente da loja, né. Geralmente a gente pesquisa preço. Tá tudo bem, gente, tá tudo certo. E outra, Mercado Livre, a gente tá cansado de saber a segurança que é. E o que aconteceu, que eu fiquei muito chateada, mano, porque eu fiquei pensando: "Caraca, ela passou por um golpe tão pesado, tão ruim, perdeu um ano de trabalho, um ano que ela juntou grana", e eu nunca paro de pensar do valor que eu perdi nesse golpe. Não importa quantos anos passe, eu nunca esqueço. E eu sempre penso em tudo que eu poderia fazer com esse valor. Então eu só fiquei pensando nisso, falei: "Cara, é tanta coisa pra ela", e ela é mãe, ela é casada, e o filho dela é pequenininho, então, poxa, tantas coisas, e a galera julgando ela, taxando ela de burra, de otária, porque ela caiu. Ai, gente, mais humanização, cara, mais empatia pelo outro. Quando alguém te falar que caiu num golpe, ofereça ajuda, nem que seja um abraço amigo, não tô falando pra você se oferecer dinheiro ou comprar o produto, não tô falando disso. Mas ofereça um ombro amigo, fala que lamenta muito, porque hoje em dia nunca foi, tá, nunca foi. Ok, a pessoa sofreu um golpe, nunca foi uma coisa legal, nunca foi uma coisa: "Nossa, mas você caiu nisso?". Eu lembro que quando eu caí eu ouvi muito disso: "Nossa, mas você não tá estudando na faculdade? Nossa, mas eu pensei que você fosse mais inteligente". Gente, não existe inteligência, não existe um curso onde ensina a não cair em golpes, viu? Até porque eu já cansei de falar que se cada pessoa que criasse os golpes, empenhasse e gastasse, investisse seu tempo em estudar, elas ganhariam o mundo, seriam reconhecidos como pessoas geniais. Então, assim, não julga o coleguinha, porque você não sabe. Amanhã pode ser você. Eu confesso que no começo dos golpes, porque eu, desde sempre que surgiu site de compra, eu consumo na internet. E eu confesso que no começo eu julgava. Eu falava: "Poxa, são meio óbvios e tal". Até hoje tem alguns que, tipo assim, o site já é de procedência duvidosa. Mas, cara, inclusive hoje em dia eu digo, né, não hoje especificamente porque eu tô gravando de manhã, né, não deu nem tempo.
Mas eu quase caí no do Correios. Quase. Mas vamos lá, o meu golpe do Mercado Livre. Eu tava pra trocar meu iPhone, na época era o 7, eu queria comprar o 7, mas eu estava disposta a comprar um 6 até. Só que eu encontrei uma loja, detalhe que eu já comprava há muitos anos na internet, e a minha primeira compra no Mercado Livre foi minha câmera profissional, que eu tinha pago bem caro, tinha sido 3 mil e pouco, assim, foi muito cara, muito cara. E deu tudo certo. Na época que segurança não tinha muito. Eu lembro que tinha o golpe da pedra, que você comprava produto no Mercado Livre e você recebia pedra no lugar. Eu já tive familiares que aconteceu isso. Mas comigo deu tudo certo, fiz toda a questão da verificação do perfil, fiz perguntas e tal, e deu tudo certo. Aí, anos depois, eu quis trocar meu celular. Até então eu tinha comprado eu já tinha passado raiva com o Samsung, um Galaxy na época, mas não era, esses de primeira linha, ainda eu acho que não. Passei muito estresse, aí foi quando eu comprei um iPhone usado pela primeira vez, tinha comprado inclusive pra mim e pra uma amiga, uma safada. Aí, depois que eu comprei esse usado, eu falei: "Cara, eu quero comprar um novo agora". E aí eu pesquisando valores, eu encontrei um valor muito em conta, e aí eu tinha juntado uma grana. Eu lembro que essa grana eu queria tirar minha habilitação, na época, antes de entrar na faculdade, e infelizmente me enrolaram muito na habilitação. Outro golpe que eu sofri, eu acho que foi na habilitação, mas tudo bem. Esse foi físico, não foi online. E aí eu guardei toda essa grana pra isso, mas parte dela eu quis usar. Eu tinha guardado muita coisa assim pra habilitação. E aí eu pensei, ah, parte disso dá pra usar pra comprar um celular. E aí o valor era, acho que 2 mil e pouco, ou menos que isso. Era 1.800, alguma coisa assim. E se eu pagasse à vista, ou em uma vez, ele tinha um desconto de R$ 300, R$ 400, uma coisa que é muito comum. Até hoje você encontra promoções assim, que se você pagar à vista, o desconto é muito legal e grande, assim, de 300, 200. Então não foi nenhum absurdo a oferta. Bom, eu coloquei para pagar de uma vez, e aí eu coloquei para imprimir o boleto dentro do aplicativo. Eu não fiz nada por fora. Nada por e-mail, nada. Foi tudo dentro. Tava tudo certo. E aí eu coloquei pra pagar, foi feito o pagamento, e eles foram adiando a data de entrega, uma coisa que hoje não tem mais, né, não tem essa de alterar a data de entrega. Na época acontecia muito ainda do vendedor poder alterar, isso não só no Mercado Livre, na internet como um todo. E aí ele ficou alterando, isso passou uma semana, comecei a ficar agoniada, angustiada. Quando passou 2 semanas, ele parou de me responder, e aí que eu fiquei muito preocupada. A primeira atitude que eu tive foi abrir um BO, e eu fui ridicularizada nas DPs que eu fui. A única que eu tive um mínimo de respeito foi quando na época eu trabalhava na Berrini. Eu lembro que quando eu fui na DP perto da minha casa, ele até falou assim: "Nossa, mas você comprou esse tipo um celular no Mercado Livre, isso é um absurdo. Eu compro camiseta, ó, essa camiseta aqui foi eu que comprei lá", e tipo, eu não quis perder tempo dizendo pra ele que, tipo assim, macaca velha de comprar coisa na internet. Mas eu achei um absurdo tão grande, eu falei: "Cara, não é sobre isso. Não é sobre burrice, não é sobre falta de inteligência ou abundância de ignorância". Ele que era um completo ignorante, mas eu também não sei se também envolvia, porque, né, delegacia tem muito homem, e eu fui lá sozinha, não sei se tem um pouco disso. E eu nunca tinha ido numa delegacia antes. Bom, fui na DP da Berrini, me fizeram esperar umas 2 horas, eu acho, de espera lá. E aí eu lembro que eu só fui bem atendida quando uma delegada chegou. E aí ela me atendeu pessoalmente, ela que registrou meu BO, ela me ouviu. Ela em nenhum momento me ofendeu, em nenhum momento me ridicularizou, me ofendeu, enfim, me fez me sentir uma burra. Ela inclusive me tranquilizou na época, porque ela falou: "Olha, é difícil a gente conseguir encontrar, porque enfim, eles fazem muitas mudanças", e depois eu fui, pesquisar o endereço que estava registrado no CNPJ e dava numa concessionária. Então, assim, é muito difícil rastrear esses caras, mas ele falou: "Às vezes, compensa você responder o e-mail deles, porque eles podem ter acesso ainda, e vai que eles, sei lá, te devolvem". Eu tive um caso de uma mulher, uma mãe de família, que foi furtada, assim, lesionada que nem você,
E o cara teve pena, porque ela mandou uma mensagem e tal e devolveu o dinheiro. Ele se arrependeu e se entregou na polícia. Então, assim, nunca se sabe. Tenta. Eu lembro que eu tentei, só que eu não fui nem um pouco dramática, eu fui muito puta, porque eu estava com sangue nos olhos na época. Mas eu tentei falar: "Poxa, eu sou estudante, eu ia usar o celular para trabalhar e para estudar, muita sacanagem. Era o meu único dinheiro que eu tinha guardado, porque eu já tinha sido extorquida na habilitação que eu tirei, porque tiraram tudo e mais um pouco do que podiam de mim, assim". Enfim, eu fiquei muito triste, mas não tinha muito o que se fazer. E eu lembro que na época eu fiquei com vergonha também de contar, porque a gente sente vergonha. Gente, a vítima não pode sentir vergonha disso não. A vítima não tem do que se envergonhar. O criminoso, o golpista tem do que se envergonhar. Então eu acho importante trazer isso, porque, poxa vida, somos humanos lidando com humanos. Então, sabe, já tem muita gente ruim no mundo. Vamos se sensibilizar um pouco e tratar o outro um pouco melhor. Por isso que é tão importante a gente trazer um pouco de seriedade, porque tem muito golpe no mercado. Então, quando você traz seriedade, você passa um ar de, é uma empresa séria, uma empresa que sabe, eu posso contar. É uma empresa que se eu mandar um comentário, eu sei que ela vai me responder. É uma empresa que eu sei que se abrir uma reclamação, ela vai me dar atenção. Então são coisas que a gente não consegue, identificar facilmente quando o perfil é muito gente, pelo amor de Deus, tá tudo bem você ter feed bagunçado. A Evelyn Regli fala muito disso, né. A vida é que nem um feed todo cagado, e tá tudo bem, é assim mesmo que acontece. Mas não significa que ela não faça um post outro profissional. Não significa que quando ela vai lançar alguma coisa da empresa, que ela tem uma empresa, ela não vai fazer um footing, que é uma série de fotos profissionais, com um cenário profissional, com modelos profissionais. Então, não confunda humanização com falta de profissionalismo. Faça um mix. E eu também não tô falando para você descartar as fotos caseiras, porque, por exemplo, se você é uma empresa que vende produto e compartilha os feedbacks, o seu cliente muitas vezes pode não ter um celular de tão boa qualidade. E tá tudo bem, tá tudo ótimo. Então, não deixe de compartilhar o conteúdo do seu cliente, porque aquilo passa a veracidade do seu conteúdo, da sua marca, da sua empresa, do seu produto, do seu serviço. Se você vende serviço, um depoimento de um cliente, ele vai gravar bem? Talvez a pessoa seja uma mãe de família, cansada, que não tem tempo, mas ela gostou tanto do seu serviço e falou: pô, vou gravar um depoimento para essa pessoa. E aí ela vai lá, grava esse depoimento do jeito que dá. Pode ser em áudio, mas pode ser num vídeo, onde ela não esteja tão organizada, e tá tudo bem. A vida não sempre é feita de cenários bonitos, propositais. O meu escritório aqui, esse cenário fui eu que criei, eu que quis. Mas se eu fosse uma pessoa, por exemplo, que gravasse na rua, conteúdos na rua, não tem como prever o que vai acontecer. Pode chover, pode fazer muito sol, eu posso suar muito, pode surgir um maluco que não deixa eu gravar em paz, pode surgir um cenário que eu pensei que estava bonito até ontem, aí alguém grafitou ou alguém me encheu de lixo e ficou feio. Infinitas coisas podem acontecer. Então, um conteúdo ou outro tá tudo bem. O problema é quando você foca só naquilo. Então, você vai gerar conteúdo para sua marca, tem que ter fotos profissionais, tem que ter conteúdo relevante. Tá tudo bem uma foto ou outra humanizada, que dá na cara que não tem muita qualidade, que tá na cara que não teve muito cuidado ali, que só juntou e tirou foto, tá tudo bem, uma vez ou outra. Então a seriedade, o profissionalismo no seu conteúdo, ele traz essa seriedade de eu posso confiar nessa empresa. Inclusive golpistas usam dessa técnica, por isso não deixem de usar, né. É claro que isso não significa que você tem que voltar à era das cavernas. Significa que você tem que utilizar das ferramentas e se adaptar a elas. Gente, quando a IA surgiu, a inteligência artificial surgiu, eu tive muito repúdio a ela. Eu pensei: "Ai, o meu planejamento não se compara a um planejamento que a IA vai criar. Minha criatividade não se compara a qualquer sugestão criativa que a IA pode dar". E eu estava certa nesses pontos, mas não significa que eu não deva me juntar a eles. Teve um episódio que eu falei sobre isso, tudo que é novo gera medo. E como bela ser humana que sou, eu tive muito receio da IA. Então, assim,
É realmente assustador. Eu realmente passou pela minha cabeça: "Eu vou perder meu emprego pra inteligência artificial". Mas é que nem um computador. As pessoas antes faziam curso de tatilografia, para conseguir aprender e conseguir usar da melhor forma possível a máquina de escrever. E depois surgiu os computadores. Você acha que não teve muita gente que ficou, resistente à tecnologia? Teve muita gente que ficou resistente a computadores. Hoje a gente vê avós, né, pessoas idosas, da melhor idade, querendo aprender a mexer no celular, a gravar vídeo, a mexer no computador, e acho uma graça, mas por muitos anos eles também foram resistentes. "Não, as máquinas vão dominar o mundo, não vou permitir. Ai, nada substitui o meu papel". Tudo bem, nada substitui o papel. Prova disso aqui, ó, o tanto de caneta colorida que eu tenho. Às vezes, nada substitui você escrever direto no papel e tá tudo certo. Mas também não dá pra gente negar o auxílio que é a inteligência artificial. Então, use das ferramentas, explore, agilize o seu dia. Gente, de verdade, eu sou uma pessoa que, por mais que eu tenha nascido na era da origem da tecnologia no sentido próximo, que quando próximo da gente, porque eu vim de uma época onde não existia o WhatsApp na escola, né, parece que foi há 2000 anos atrás, mas quase isso. E ciente disso, eu sempre, né, soube, eu tinha trabalhos da escola que eram obrigados a ser manuscritos, porque nem todo mundo tinha acesso a computador também, porque hoje em dia é um pouco mais facilitado. Tudo bem que não é fácil também ter computador em casa, mas pauzinha para a água. Vindo dessa época, eu sempre fui muito resistente. Eu até hoje tem coisa que eu não consigo. Os meus roteiros aqui do podcast, eu só faço escrita à mão. É muito difícil pra mim. Às vezes eu demoro muito pra criar um planejamento mensal da rede social, porque eu sei que é mais ágil se eu fizer isso no já direto num documento online. Porque eu não perco, fica lá e quando finalizado é só copiar e colar e consigo seguir com o meu planejamento. E é por conta disso que eu demoro tanto tempo. Se eu parasse pra fazer na mão, eu fazia tudo em um dia. Só que a exaustão também que dá, você fazer isso à mão e depois ter que passar, é muito grande. Apesar que hoje tem tecnologia até pra isso, né. Tem uma IA que eu fiz um curso de introdutório pra entender um pouco, porque eu estava completamente cega no tiroteio, e eu consegui pegar. Algumas coisas. E eu aprendi que tem uma IA que dá pra você tirar foto do caderno e ele transcreve. E aí você consegue abrir num documento, ele identifica cada letra. Tudo bem que eu não sei se a IA identifica a minha letra, né, porque às vezes nem eu entendo, então eu acho que eu ia ter um pouco de dificuldade. Mas existem cadernos assim hoje. Tem um caderno que é caro pra caramba, mas que pra mim, por exemplo, seria útil. Porque tudo que você escreve, você pode escanear a folha do caderno e entenda, você não escaneia a folha inteira, é um QR Code que tem no caderno. E aí você abre o aplicativo, acho que é a Tilibra que tem esse caderno. Eu vou colocar a fotinha dele aqui. E aí você escaneia e aparece no aplicativo. E aí você consegue editar do jeito que eu tô falando. Então, assim, é muito legal. E me daria agilidade, por exemplo. Então, pensem que vocês não têm escolha. A tecnologia tá aí, ela não vai deixar de existir só porque você não gosta dela. Assim como os celulares, eu lembro que eu sempre fui muito fã de Black Music, e eu amava ver os celulares dos clipes antigamente, eu sempre falava: "Nossa, será que esse celular um dia vai existir?". E hoje em dia, esses celulares já são super antigos, assim, tipo, nossa, não tinha nem WhatsApp na época. Mas na época, era tudo de tecnológico que tinha. Então, você acha que nunca teve resistência? Sempre teve, mas é por isso que é tão importante ter. E falando nisso, por isso que é sempre importante tudo que você fizer na sua empresa, pense onde você pode humanizar. Então, por exemplo, onde existe tecnologia que é muito importante que a gente humanize? Chatbot. Para quem não sabe, eu já falei de chatbot aqui, mas para quem não sabe, o chatbot, você pode colocar automatização através de alguns programas no seu Instagram, no WhatsApp, no Facebook, em qualquer centro de conversa, mas a maioria das empresas, e talvez você reconheça que exista mais ainda, em sites, que aparece aquele chat que bloca e pede geralmente suas formas de contato. Então, às vezes, ele pede seu nome, seu telefone, seu e-mail. Geralmente é esse padrão. Se não for, só descarta o telefone, pede o e-mail e nome sempre.
E aí você pode mandar. Eles têm respostas prontas, então o chat fica programado para quando você mandar uma palavra-chave, às vezes ele pede exatamente a palavra-chave, às vezes ele sugere que você mande e ele tenta identificar, mas o eixo é sempre o mesmo. Ele vai pegar palavras-chaves do que você solicitou e te dar respostas prontas. Então, por exemplo, onde fica a sua loja? Ela já mandaria o endereço. Qual o WhatsApp para me fazer pedido? Aí mandaria o número de telefone ou pediria o seu para ela te chamar, porque às vezes o cliente pode demorar muito para chamar e ela já percebeu isso, enfim, tanto faz. Quanto tá X peça? Se você é uma loja de roupa, as lojas de roupa feminina tá fazendo muito disso, né? De dar nome aos modelos. Ai, vestido Joana, short Karen. Então, às vezes pode colocar lá, quanto custa o vestido Joana? Se você colocar lá no cadastro, o catálogo, ele pode já dar essa resposta pronta. Mas aonde você pode humanizar? Isso é muito útil, gente. Porque ao invés de você pagar um estagiário, pagar uma vendedora só pra ficar lá respondendo perguntas óbvias, porque, gente, às vezes tá um story onde você colocou preço, cores disponíveis, faça seu pedido agora. A pessoa responde o story perguntando: quanto tá o vermelho? E tem dele no azul? Então, assim, é complicado, a galera coloca as informações, mas o usuário vai fazer perguntas óbvias e chatas. Então, é legal ter o chatbot porque economiza tempo da sua equipe e desgaste mental também, né? Porque atendimento ao público é complicado. Então, pensar nisso é importante. Então, ajuda bastante. Só que tem coisas que talvez só um atendente vai responder. Assim como vai ter coisas que não é nem que o chatbot não possa responder, é porque a gente quer falar com alguém. E, gente, eu tenho isso. Eu uso o chatbot ao meu favor quando eu vejo que a solução é básica e não custa nada tentar, mas às vezes eu tô sem paciência e às vezes eu quero uma resposta hoje, para ontem. E aí eu vou lá e coloco, falar com o atendente. Então, sempre coloque como opção, em todas as etapas da conversa, falar com o atendente em algum momento. Você quer fazer filtragem primeiro? Quer colocar uma pergunta, uma filtragem só para você mandar para a pessoa certa? Tudo bem. Porque se sua empresa for grande, pode ser que uma pessoa atenda quando for configurações, outra pessoa atenda quando for vendas, outra pessoa atenda quando for só informações básicas. Então, assim, quer colocar uma filtragem antes? Tudo bem, mas coloca falar com o atendente em algum momento, que é muito importante. A pessoa saber que vai falar com um ser humano do outro lado. Porque muitas vezes o robô não resolve nada. Isso é uma chatice. E quando não tem a opção que você quer? Ai, gente, coloca falar com o atendente que vai fazer muita diferença na vida do seu cliente. E a inteligência artificial, não é que ela tem que ser usada, né, a OpenAI, a Gemini, que é do Google, ai, tem outras infinitas, assim, não é que você deve usá-las para criar coisas. Gente, o robô, algoritmo, elas não possuem criatividade e inteligência ou sensibilidade como seres humanos. Então é por isso que eu, Priscila, acredito que a gente não vai perder os empregos para ela por conta disso. E eu vi isso muito também no evento do ano passado que eu fui, que é o maior da América Latina de marketing digital e vendas e e-commerce. Então, assim, não vai roubar nossos empregos por conta disso. Porque ela não tem criatividade, ela não tem a sensibilidade do ser humano. Então, usem elas, eu tô aprendendo a usar, eu ainda não aplico diariamente, mas semanalmente eu acredito que sim. Inclusive, eu criei um post esses dias que a imagem foi gerada pela inteligência artificial. Então, assim, usem a seu favor. Eu não estava encontrando nenhuma imagem que traduzia o que eu queria passar, e aí eu fui lá e criei uma. Então, assim, usem ao seu favor. E não descartem. Tá tudo bem você ter repulsa à tecnologia, mas aprenda a lidar com elas. Faça, procure cursos que ofereça de graça. Eu fiz um de graça que ofereceram. Peguei a oportunidade e abracei. Mas vai na internet, pesquisa, Google da vida. Usem ferramentas que auxiliam vocês no dia a dia. Se você é designer, vai usar uma inteligência artificial para tirar o fundo de uma imagem, porque o cliente quer o bagulho para ontem, você não vai ser menos profissional. Eu sei, eu, Priscila, eu aprendi a tirar o fundo do background da imagem
sem tirar o efeito do cabelo da modelo, mas dá muito trabalho. Então por que não pedir para a inteligência artificial fazer isso para mim? Então usem com cuidado. Eu estou fazendo um curso que a pessoa estava ensinando, por exemplo, a como captar e-mails profissionais de empresas. E aí não é só o e-mail da empresa, às vezes é o arroba pessoal do gerente de marketing. Eu nunca ia conseguir isso perguntando ou pedindo. Então é isso, é muito importante. Também nas mídias sociais, ter cuidado com respostas automáticas. Às vezes não é nem porque você colocou um chat, é porque você mesmo está respondendo automático. Então, cuidado com isso, de colocar, copiar e colar, sempre colocar a mesma resposta. Cuidado porque às vezes as pessoas se conhecem. A gente pensa que as pessoas não se falam, né, por conta da tecnologia, mas elas trocam ideia. Então, às vezes, elas são amigas, aí uma indicou para outra, falou assim: ai, chama essa loja aí. Ela às vezes não responde, mas poxa, ela é uma loja super legal, super bacana, já comprei lá. Aí você vai comprar, aí recebe uma resposta que é automatizada, enviada por um ser humano. E aí a pessoa fala: putz, ela também me respondeu isso, mas eu pensei que fosse o acaso. Será que elas estão robotizando? Ih, será que a loja não funciona mais como antes? Pega muito mal. Então é isso, gente. Tomem cuidado, humanizem o quanto vocês puderem. Você que é marca, não precisa padronizar os seus posts. Humanizem eles. Gente, não tem nada mais rico nessa vida do que depoimento dos nossos clientes. O lado deles. Quer ver coisa melhor do que você vender um produto para uma função e aí você descobre que seu cliente está usando para outra? E como você descobre isso? Ouvindo eles. Então, assim, faça ações, estimulem os seus clientes a criarem conteúdos, gerarem conteúdos. Não à toa, tem crescendo muito o movimento de UGC, que é conteúdo gerado pelo usuário. Então, por que que tá sendo tão relevante esse tipo de conteúdo? E é um conteúdo que não tem muita tecnologia, não tem muita qualidade, tem um ser humano meio desengonçado do outro lado, mas que é apaixonado pela marca. Gente, todo mundo aqui é apaixonado por alguma marca. Eu sou apaixonada pela marca que eu uso para pintar o cabelo. É uma tinta vegana que eu sou apaixonada, que não maltrata meu cabelo. E o que maltrata meu cabelo é descolorir mesmo. De resto, não tem nada que maltrate ele mais do que isso. Então, assim, pegue com atenção isso. Quando um cliente for atrás de você, porque eu conheci um esmalte, uma coleção de esmalte que o nome é Priscila. Gente, eu nem testei o esmalte, eu comprei umas 3, 4 cores que eu me apaixonei. Quando eu fui pintar, não gostei, porque do nada o esmalte por si só ele faz uns buracos na unha. E aí eu mandei um vídeo e olha que a empresa tem uma super campanha que você não precisa ser um baita influenciador para trabalhar com eles. E aí eu fiz eu avisei, eles pediram pra fazer um vídeo, eu fiz, deu um puta trabalho, mas eu fiz. Gravei sozinha, deu pra ver os buracos que aparecia na unha, apareceu em mais de uma vez no vídeo, e elas não me responderam até hoje sobre alguma posição. Poderiam ter me mandado alguma coisa, ter me presenteado com alguma coisa, ter me dado um cupom de desconto agradecendo o cuidado de eu ter avisado sobre o problema, porque eu podia só queimar a marca. E eu me identifiquei com a marca só porque a marca tinha o mesmo nome que eu, então assim, humanizem. Nesse sentido, a marca tem um super trabalho de trabalhar com consumidoras que nem influencers são, mas que divulgam e vendem. Então, o preço é bacana da loja, a marca tem um monte de coisa, tem removido de esmalte, tem um monte de coisa. Então, humanizem o quanto puder, mas lembrem que nenhuma marca pode trabalhar só com um tipo de conteúdo. Ai, Priscila, mas é o que vende. Faça um mix, porque você tá perdendo venda em outra ponta. Tem gente que tá deixando de comprar com você, porque você não tá trabalhando de forma profissional a sua marca ou o seu conteúdo. Então trabalha com todas as vertentes, você não perde absolutamente nada quando você foca em tudo. Então, dá um 360, coloca no seu planejamento o conteúdo profissional, o conteúdo humanizado, a experiência com o cliente, os benefícios do seu produto, como usar corretamente antes e depois, tudo vai fazer sentido com a sua marca, com o seu planejamento de conteúdo. Você descartar tá fazendo você perder venda, tá fazendo você perder algum algum usuário de se identificar com a marca e de seguir.
Beleza! Bom, é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei, ainda mais porque tá esse climinha frio. Quer dizer, não tanto, né, que eu já até arregacei as mangas, mas essa blusa também tem uns furinhos que eu se fosse muito, muito frio, eu teria que vestir outra. Ela tem muitos furinhos, tá vendo? Ó, a blusa azul aqui nos furinhos e aqui não tem mais. Mas é isso. Coloquem, se vocês tiverem perguntas sobre o assunto de hoje, não sei se ele pode ter gerado algum, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder com todo amor e carinho do mundo. Mas também podem falar o que gostou. Me fala se achou relevante, se achou que foi besteira, se achou que, ai, poderia ter outros assuntos. Sugiram assuntos, quem sabe. Um cheiro da Pri!